Comitê de Pronunciamentos Contábeis, pronunciamento conceitual básico, estrutura conceitual para a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis, correlação às normas internacionais de contabilidade, estrutura para a preparação e a apresentação das demonstrações contábeis, Framework for the Preparation of Presentation of Financial Statements, IASB. Então nós temos o pronunciamento, conteúdo, prefácio, introdução, finalidade e alcance, usuário e suas necessidades de informação, objetivo das demonstrações contábeis, posição patrimonial e financeira, desempenho e mutações na posição financeira, notas explicativas e demonstrações suplementares, pressupostos básicos, regime de competência, continuidade, características qualitativas das demonstrações contábeis, compreensibilidade, relevância, materialidade, confiabilidade, representação adequada, primazia da essência sobre a forma. Neutralidade, prudência, integridade, comparabilidade, limitações na relevância e na confiabilidade das informações, tempestividade, equilíbrio entre custo e benefício, equilíbrio entre características qualitativas, visão verdadeira e apropriada, elementos das demonstrações contábeis, posição patrimonial e financeira, ativos, passivos, patrimônio líquido, desempenho, receitas, despesas, ajustes para manutenção do capital, reconhecimento dos elementos das demonstrações contábeis, probabilidade de realização de benefício econômico futuro, confiabilidade da mensuração, reconhecimento de ativos, reconhecimento de passivos, reconhecimento de receitas, reconhecimento de despesas, mensuração dos elementos das demonstrações contábeis, conceitos de capital e manutenção de capital, conceitos de capital, conceitos de manutenção do capital e determinação do lucro. Prefácio. As demonstrações contábeis são preparadas e apresentadas para usuários externos, em geral, tendo em vista suas finalidades distintas e necessidades diversas. Governos, órgãos reguladores ou autoridades fiscais, por exemplo, podem especificamente determinar exigências para atender a seus próprios fins. Essas exigências, no entanto, não devem afetar as demonstrações contábeis preparadas segundo essa estrutura conceitual. Demonstrações contábeis preparadas sob a égide desta estrutura conceitual objetivam fornecer informações que sejam úteis na tomada de decisões e avaliações por parte dos usuários em geral, não tendo o propósito de atender finalidade ou necessidade específica de determinados grupos de usuários. As demonstrações contábeis preparadas com tal finalidade satisfazem as necessidades comuns da maioria dos seus usuários, uma vez que quase todos eles utilizam essas demonstrações contábeis para a tomada de decisões econômicas, tais como: letra A. Decidir quando comprar, manter ou vender um investimento em ações. B. Avaliar a administração quanto à responsabilidade que lhe tenha sido conferida, qualidade de seu desempenho e prestação de contas. C. Avaliar a capacidade da entidade de pagar seus empregados e proporcionar-lhes outros benefícios. D. Avaliar a segurança quanto à recuperação dos recursos financeiros emprestados à entidade. E. Determinar políticas tributárias. F. Determinar a distribuição de lucros e dividendos. G. Preparar e usar estatísticas da renda nacional. Ou H. Regulamentar as atividades das entidades. As demonstrações contábeis são mais comumente preparadas segundo o modelo contábil baseado no custo histórico recuperável e no conceito da manutenção do capital financeiro nominal. Outros modelos e conceitos podem ser considerados mais apropriados para atingir o objetivo de proporcionar informações que sejam úteis para a tomada de decisões econômicas, embora não haja presentemente consenso nesse sentido. Esta estrutura conceitual foi desenvolvida de forma a ser aplicável a uma gama de modelos contábeis e conceitos de capital e sua manutenção. Pronunciamentos conceituais complementares serão emitidos. Introdução. Finalidade. 1. Esta estrutura conceitual estabelece os conceitos que fundamentam a preparação e a apresentação de demonstrações contábeis destinadas a usuários externos. A finalidade desta estrutura conceitual é: letra A. Dar suporte ao desenvolvimento de novos pronunciamentos técnicos e à revisão de pronunciamentos existentes quando necessário. Letra B. Dar suporte aos responsáveis pela elaboração das demonstrações contábeis na aplicação dos pronunciamentos técnicos e no tratamento de assuntos que ainda não tiverem sido objeto de pronunciamentos técnicos. Letra C. Auxiliar os auditores independentes a formar sua opinião sobre a conformidade das demonstrações contábeis com os pronunciamentos técnicos. Letra D. Apoiar os usuários das demonstrações contábeis na interpretação de informações nelas contidas, preparadas em conformidade com os pronunciamentos técnicos. E letra E. Proporcionar àqueles interessados informações sobre o enfoque adotado na formulação dos pronunciamentos técnicos. 2. Essa estrutura conceitual não define normas ou procedimentos para qualquer questão particular sobre aspectos de mensuração ou divulgação. 3. Não deverá haver conflito entre o estabelecido nesta estrutura conceitual e qualquer pronunciamento técnico. 4.
Essa estrutura conceitual será revisada de tempos em tempos com base na experiência decorrente de sua utilização. Alcance. Essa estrutura conceitual aborda: letra A, o objetivo das demonstrações contábeis; B, as características qualitativas que determinam a utilidade das informações contidas nas demonstrações contábeis; C, a definição, o reconhecimento e a mensuração dos elementos que compõem as demonstrações contábeis; e D, os conceitos de capital e de manutenção do capital. 6. Esta estrutura conceitual trata das demonstrações contábeis para fins gerais, daqui por diante designadas como demonstrações contábeis, inclusive das demonstrações contábeis consolidadas. Tais demonstrações contábeis são preparadas e apresentadas pelo menos anualmente e visam atender às necessidades comuns de informações de um grande número de usuários. Alguns desses usuários talvez necessitem de informações e tenham o poder de obtê-las, além daquelas contidas nas demonstrações contábeis. Muitos usuários, todavia, tendem a confiar nas demonstrações contábeis como a principal fonte de informações financeiras. Tais demonstrações, portanto, devem ser preparadas e apresentadas tendo em vista essas necessidades. Estão fora do alcance desta estrutura conceitual informações financeiras elaboradas para fins especiais, como, por exemplo, aquelas incluídas em prospectos para lançamentos de ações no mercado e ou elaboradas exclusivamente para fins fiscais. Não obstante, esta estrutura conceitual pode ser aplicada na preparação dessas demonstrações para fins especiais, quando as exigências de tais demonstrações o permitirem. 7. As demonstrações contábeis são parte integrante das informações financeiras divulgadas por uma entidade. O conjunto completo de demonstrações contábeis inclui, normalmente, o balanço patrimonial, a demonstração do resultado, a demonstração das mutações na posição financeira, que é a demonstração dos fluxos de caixa, de origens e aplicação de recursos ou alternativa reconhecida e aceitável, a demonstração das mutações do patrimônio líquido, notas explicativas e outras demonstrações de material explicativo que são parte integrante dessas demonstrações contábeis. Podem também incluir quadros e informações suplementares baseados ou originados de demonstrações contábeis que se espera sejam lidos em conjunto com tais demonstrações. Tais quadros e informações suplementares podem conter, por exemplo, informações financeiras sobre segmentos ou divisões industriais ou divisões situadas em diferentes locais e divulgações sobre os efeitos das mudanças de preços. As demonstrações contábeis não incluem, entretanto, itens como relatórios da administração, relatórios do presidente da entidade, comentários e análises gerenciais e itens semelhantes que possam ser incluídos em um relatório anual ou financeiro. 8. Esta estrutura conceitual se aplica às demonstrações contábeis de todas as entidades comerciais, industriais e outras de negócios que reportam, seja no setor público ou no setor privado. A entidade que reporta é aquela para a qual existem usuários que se apoiam em suas demonstrações contábeis como fonte principal de informações patrimoniais e financeiras sobre a entidade. Usuários e suas necessidades de informação. 9. Entre os usuários das demonstrações contábeis incluem-se investidores atuais e potenciais, empregados, credores por empréstimos, fornecedores e outros credores comerciais, clientes, governos e suas agências e o público. Eles usam as demonstrações contábeis para satisfazer algumas das suas diversas necessidades de informação. Essas necessidades incluem: letra A, investidores, provedores de capital de risco e seus analistas que se preocupam com o risco inerente ao investimento e o retorno que ele produz. Eles necessitam de informações para ajudá-los a decidir se devem comprar, manter ou vender investimentos. Os acionistas também estão interessados em informações que os habilitem a avaliar se a entidade tem capacidade de pagar dividendos. B. Empregados. Os empregados e seus representantes estão interessados em informações sobre a estabilidade e a lucratividade de seus empregadores. Também se interessam por informações que lhes permitam avaliar a capacidade que tem a entidade de prover sua remuneração, seus benefícios de aposentadoria e suas oportunidades de emprego. C. Credores por empréstimos. Estes estão interessados em informações que lhes permitam determinar a capacidade da entidade em pagar seus empréstimos e os correspondentes juros no vencimento. D. Fornecedores e outros credores comerciais. Os fornecedores e outros credores estão interessados em informações que lhes permitam avaliar se as importâncias que lhes são devidas serão pagas nos respectivos vencimentos. Os credores comerciais provavelmente estarão interessados em uma entidade por um período menor do que os credores por empréstimos, a não ser que dependam da continuidade da entidade como um cliente importante. E. Clientes. Os clientes têm interesse em informações sobre a continuidade operacional da entidade, especialmente quando têm um relacionamento a longo prazo com ela, ou dela dependem como fornecedor importante. F.
Governo e suas agências. Os governos e suas agências estão interessados na destinação de recursos e, portanto, nas atividades das entidades. Necessitam também de informações a fim de regulamentar as atividades das entidades, estabelecer políticas fiscais e servir de base para determinar a renda nacional e estatísticas semelhantes. Letra G. Público. As entidades afetam o público de diversas maneiras. Elas podem, por exemplo, fazer contribuição substancial à economia local, de vários modos, inclusive empregando pessoas e utilizando fornecedores locais. As demonstrações contábeis podem ajudar o público fornecendo informações sobre a evolução do desempenho da entidade e os desenvolvimentos recentes. 10. Embora nem todas as necessidades de informações desses usuários possam ser satisfeitas pelas demonstrações contábeis, há necessidades que são comuns a todos os usuários, como os investidores contribuem com o capital de risco para a entidade, o fornecimento de demonstrações contábeis que atendam às suas necessidades também atenderá a maior parte das necessidades de informação de outros usuários. 11. A administração da entidade tem a responsabilidade primária pela preparação e apresentação das suas demonstrações contábeis. A administração também está interessada nas informações contidas nas demonstrações contábeis, embora tenha acesso a informações adicionais que contribuem para o desempenho das suas responsabilidades de planejamento, tomada de decisões e controle. A administração tem o poder de estabelecer a forma e o conteúdo de tais informações adicionais, a fim de atender às suas próprias necessidades. A forma de divulgação de tais informações, entretanto, está fora do alcance desta estrutura conceitual. Não obstante, as demonstrações contábeis divulgadas são baseadas em informações utilizadas pela administração sobre a posição patrimonial e financeira, o desempenho e as mutações na posição financeira da entidade. No próximo vídeo nós estaremos abordando o tópico: o objetivo das demonstrações contábeis.